O Ayurveda é uma ciência médica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O Ayurveda é um sistema de saúde indiano que é praticado há 5.000 anos na Índia. O terapeuta Ayurveda que trabalha aqui no Brasil trata da prevenção, da promoção e da manutenção da saúde. O Ayurveda entende que nós temos 4 passos para chegar na felicidade, que é o Dharma, o Artha, o Kama e Moksha. Dharma é o propósito que a pessoa tem na vida, a sua utilidade com ela mesma e com o coletivo, com a comunidade. O Artha é a prosperidade, é a parte mais material, o carro, a comida, a cama, a casa, nesse sentido. Depois, Kama são os prazeres, mas os prazeres sensoriais. Pode ser o prazer sexual, pode ser o afeto, pode ser a satisfação. E o último dos passos para a felicidade é Moksha. Moksha é a liberação do ciclo de Sansara. Tu pode, ir em paz ou liberar o teu coração, que a tua vida foi feita de maneira útil, próspera, com os prazeres, e tu tá livre para a eternidade, digamos assim. A gente acumula toxinas no corpo o tempo inteiro, pelo meio ambiente que está intoxicado, a gente acumula toxinas pela alimentação, a gente acumula toxinas pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está praticando, onde a gente está vivendo, quem tem na nossa volta. Se tu está com o corpo intoxicado, se tu tem doenças crônicas, se tu nunca te curou de uma depressão, se tu tem dores articulares, se tu tem dor de cabeça constante, se tu tem alguns sintomas que vêm se repetindo há anos, provavelmente, e podem ser que eles venham da alimentação. Se tu fizer um detox de 21 dias, de 7 dias, dependendo da tua condição, do Agni, do fogo digestivo e do que está acontecendo contigo, tu tem sim capacidade de mudar todo o teu metabolismo e começar a ter uma vida muito mais saudável, limpar os canais sutis, diminuir as tuas dores, evitar que tenha dor de cabeça, pode nutrir o corpo melhor, de maneira melhor, só com a mudança da alimentação. A gente vai preparar um prato chamado Khichdi, basicamente indiano e do Ayurveda, e que serve para desintoxicação do corpo. Para o Khichdi a gente vai usar as especiarias cúrcuma, cominho, coentro, gengibre, canela e sal. Ele tem arroz vermelho, lentilha vermelha, legumes, a cenoura é um ingrediente doce e picante, importante para a nutrição e para a limpeza do corpo. O chuchu, ele é doce e amargo, também importante para a nutrição e seca a umidade do corpo. A vagem é doce e adstringente e ela faz a absorção da água do corpo, também é nutritiva e tem fibras. O brócoli, ele é adstringente, purifica o sangue e é cicatrizante. O limão é a parte ácida que vai por cima da comida para fechar a digestão. E a abóbora é doce e pesada, também importante para a nutrição. Todos têm potência equilibrada e de fácil digestão. A gente usa uma panela de aço, de preferência com fundo triplo. Começa fazendo um fogo médio. Eu vou despejar mais ou menos 2 colheres de ghee para começar a fazer o refogado das especiarias. A gente acrescenta semente de coentro, semente de cominho, a cúrcuma, 1 colher de sopa, o gengibre e aguarda para colocar o sal e a canela. Colocar toda essa cúrcuma ali. Deixa fritar por 1 ou 2 minutos. Depois de uns minutos a gente acrescenta o arroz. Depois que a gente coloca o arroz vermelho, eu começo colocando os legumes mais duros, mais difíceis de cozinhar, dentro da panela junto com esse arroz. E depois eu coloco a lentilha vermelha, porque ela é mais fácil de cozinhar. E toda essa mistura é que vai se transformar no Khichdi, que é a comida que eu uso para o detox Ayurveda. Mistura tudo, coloca umas 6 partes de água aqui nessa panela,
Deixa ferver por uns 15 minutos, deixa cozinhar isso tudo por uns 15 minutos. E agora eu vou acrescentar os outros 2 legumes, que é o chuchu e o brócolis. A gente vai cozinhar por mais 15 minutos. Um brócolis inteiro. Os legumes e o arroz vermelho cozinharam por 30 minutos, mais ou menos, até agora. O arroz já está macio, os legumes já estão macios também. As especiarias já estão aí dentro se misturando. E agora a gente vai colocar a lentilha vermelha e vai cozinhar por mais uns 10, 15 minutos. Depois de cozinhar por 1 hora, mais ou menos, o kichari está pronto. Eu escolhi deixar essa textura mais empapada, porque facilita a digestão. E a minha ideia é que, como detox, seja de uma digestão muito leve. A gente vai servir os pratos de acordo com o que o Ayurveda entende que tem que ser consumido, que é a medida de um Anjali, que significa o que cabe na palma das mãos e não é montanha, o Anjali. E a gente vai colocar nesses pratinhos e seria a refeição ideal para o detox. Que sabor! Nossa! Quando tu come uma comida detox, o ideal é que seja de sabor neutro, porém um pouco doce, porque é a nutrição. Sim. Mas uma mistura depois que tu não sabe definir se é amargo, se é astringente, tem uma certa picância, mas também não é apimentado, e um pouquinho de acidez. Ela é fantástica, assim, completa, eu vou dizer, porque a gente vai comendo assim, vai sentindo que ela vai te satisfazer, né? Ela é agradável ao paladar, isso aí é uma coisa, acho que é fundamental. Meu silêncio é meu testemunho. É, basicamente, assim, fisiologicamente e medicamente falando, a ideia da nutrição do Ayurveda com esta comida é essa que eu falei pra você. É esse sentimento, porque tem o sentimento também de contentamento, que se tu não estiver comendo com contentamento... Exato, isso aí é fundamental. Não adianta. Né? Tem que comer com contentamento, tem que acabar de comer e se sentir leve, mas feliz. Para o Ayurveda, a gente acredita que o indivíduo é um microcosmos do macrocosmos, do universo. Tu consegue detectar facilmente as características dos 5 elementos que formam tudo: éter, ar, fogo, água e terra. Dentro desses 5 elementos, a gente consegue dividir 3 constituições físicas, os biotipos. Os biotipos são os doshas. Os doshas são as constituições psicofísicas de cada pessoa. Vamos falar do dosha vata primeiro. Normalmente, ou geralmente, são pessoas mais magras, mais altas, longilíneas, têm as mãos compridas, os pés, os braços, tudo mais longilíneo. São pessoas que têm a pele mais seca, são pessoas mais pálidas, são pessoas que têm o cabelo mais seco, que podem ter a unha estriada. São pessoas que na parte da fisiologia podem ter uma digestão mais instável. São as pessoas que são instáveis também na parte emocional. São pessoas que têm muita criatividade. São pessoas que dão o start nos projetos. A constituição de Pitta já caracteriza por pessoas mais medianas. Elas têm a pele um pouco mais avermelhada, elas têm sangue quente. Pitta é do elemento fogo e do elemento água. É uma pessoa mais ativa, é uma pessoa mais determinada, mas ao mesmo tempo pode ser também uma pessoa mais crítica com ela mesma, com os outros. É uma pessoa que tem austeridade, é uma pessoa que tem dificuldade em desapegar das coisas, em aceitar as coisas e ficar tranquila com isso. Tem mais discernimento, elas são mais inteligentes, entre aspas, elas têm mais foco. Elas são as pessoas que realizam aquele projeto que o Vata criou. O dosha Kapha, que é o último biotipo, ele é característico de terra e água. E essas características já são de uma pessoa maior, ossos maiores.
é uma pessoa que tem uma forma mais quadrada ou arredondada, ele é mais emotivo, ele é mais amoroso, e ele tem dificuldade com o desapego, ele fica magoado, ele fica preso, segurando aquela corrente, que é a pessoa que vai finalizar aquele projeto que o Vata começou, o Pitta deu start e começou e realizou, e o Kapha vai, por sua vez, ele vai absorver tudo isso e finalizar esse projeto. Que cada pessoa tem os 3 biotipos, Vata, Pitta e Kapha no corpo em diferentes proporções. Cada biotipo deles tem alimentação característica. Por exemplo, se o Vata é um biotipo seco, áspero, leve e instável, tu não pode continuar ou comer alimentos que te levem a aumentar essa propensão. Porque o cara vai ficar mais aéreo, vai ficar mais instável, vai ficar mais deprimido, vai ficar mais difícil dele fazer o equilíbrio na sua alimentação. Se o cara tem o dosha Pitta, por exemplo, que é o dosha quente, que é o dosha de sangue quente, que é o dosha intenso, que ele tem fluidez, que ele precisa ser um pouco regulado, porque se ele pega muito fogo, ele fica muito quente, pode causar uma acidez no estômago, pode causar uma úlcera. Então tu tem que tratar com esse dosha com alimentos que acalmem esse metabolismo. Tu tem que tratar com alimentos frios, tu tem que ir com alimentos mais leves, um pouco untuosos talvez, tem que tratar com chá de hortelã, tu tem que tratar com coentro, com cominho, com açafrão, tu tem que comer comidas leves, comidas frias, para poder baixar esse fogo. Já se tu tá com o dosha Kapha, trabalhando com uma pessoa que tem esse dosha mais característico no corpo, ela já tem aquela questão da digestão mais lenta, ele é mais apegado, ele vai ficar comendo o dia inteiro, porque é difícil ele saber que ele não está mais com fome, porque ele tem um apetite assim que ele pode ficar comendo, ou então ele não vai ter fome, mas quando come, come muito. Então essa pessoa tu tem que, como ele é muito denso, ele é muito frio, ele é muito pesado, tu tem que tratar com alimentação mais leve com ele. Começa a botar alimentos que façam ele se movimentar. Ele não pode comer, por exemplo, muito carboidrato, apesar de ser nutritivo. Carboidrato para nós seria os alimentos doces e pesados para o Ayurveda. Tem que tirar um pouco isso da alimentação do Kapha e dar um alimento mais leve para ele, como os legumes, as frutas. Tirar um pouco do peso das frutas aguadas, que vão deixar ele mais pesado ainda, afinal ele é terra, ele é água, ele é pesado. Porque normalmente o equilíbrio acontece quando tu trabalha com a terapia dos opostos. A gente entende isso no Ayurveda. E a gente pode fazer uma dieta, uma alimentação de acordo com o desequilíbrio de cada pessoa, do dosha que está instalado nesse momento e fazer com que ela volte a ter uma saúde adequada para o seu biotipo.